Minha meia-irmã roubou meu noivo e me mandou cartões postais esfregando isso na minha cara. Agora eles estão quebrados e me pedindo um emprego na empresa da família que ela deveria herdar. Eu estava noiva do meu namorado da faculdade, há cerca de 4 anos. Estivemos juntos durante toda a faculdade, então ficamos noivos aos 23 anos. Estávamos noivos por um ano, mas uma semana antes do nosso casamento, ele fugiu com minha meia-irmã, Melissa. Eles fugiram uma semana antes do nosso casamento e não deixaram nada além de uma carta para mim, onde Greg mencionou que começou um caso com Melissa alguns meses depois de ficarmos noivos. Ele percebeu que não poderia se casar comigo porque seria injusto para ambos e também para Melissa, pois eles é que estavam realmente apaixonados. Ele disse que acreditava que o universo apenas me usou para levá-lo à sua verdadeira paixão, então ele não podia mais ficar comigo e nos enganar a todos sobre um futuro feliz casando comigo. E foi isso, eles fugiram e eu não os vi novamente até recentemente. Os pais de Greg cobriram todos os custos do casamento e eu não tive que pagar nada porque estavam tão envergonhados pelo que o filho deles tinha feito, mas essa foi praticamente a última interação que tive com a família, já que não tínhamos mais nada para conversar. No entanto, minha família estava mais do que envergonhada. Meus pais estavam furiosos e meu pai até começou a considerar contratar um detetive particular para descobrir onde os dois estavam e trazê-los de volta para casa em busca de respostas. Só para você saber, meu pai na verdade é meu padrasto, mas ele tem sido meu pai desde que eu era muito pequena e eu sempre o chamei assim, porque para mim ele é meu único pai e eu nunca conheci meu pai biológico. Meu pai deixou nossa família pouco depois de eu nascer e minha mãe nunca mais o viu, já que ele abriu mão de seus direitos sobre mim e nunca foram casados. Ela então se casou com meu pai quando eu tinha 8 anos. Melissa e eu costumávamos frequentar a mesma escola e foi assim que nossos pais se conheceram, mas por algum motivo Melissa decidiu que não gostava de mim e passou a me tratar mal nos próximos anos. Ela era uma verdadeira valentona e ela e suas amigas constantemente implicavam comigo na escola. Nem mesmo parava quando chegávamos em casa e ela apenas continuava procurando oportunidades para me fazer sentir mal. Eu reclamei com meus pais várias vezes e eles tentaram repreendê-la, mas não foi o suficiente. E ela nem sequer tinha medo de nossos pais, então continuou a me intimidar. Meus anos na escola foram um pesadelo total por causa dela e de todas as suas comparsas. Assim como meu pai não estava presente, a mãe de Melissa também não estava por perto, mas isso se devia ao fato de que a mãe dela faleceu alguns anos após seu nascimento, em decorrência de um episódio epilético. Então, toda vez que minha mãe tentava discipliná-la, ela dizia que não tinha o direito de repreendê-la porque não era sua mãe verdadeira. Meu pai tentou fazê-la parar de me intimidar, mas não deu certo, porque ela simplesmente não tinha medo de nada. Eles tentaram de tudo, desde repreendê-la até tentar conversar com ela de maneira amigável, mas nada fazia parar de me intimidar. Às vezes, até ameaçavam mandá-la embora e ela desafiava porque sabia que eram só ameaças vazias. Isso foi na época do ensino médio e com o tempo ela só piorou. Quando estávamos no ensino médio, ela já havia adquirido vários maus hábitos e era praticamente uma delinquente juvenil. Ela começou a fumar e às vezes saía escondida de casa para beber com os amigos que eram tão ruins quanto ela. Não foi até ela ser presa com os amigos uma noite, por invadir a casa de alguém bêbada, que nossos pais finalmente decidiram mandá-la embora e buscar a ajuda que ela obviamente precisava. Depois de algumas semanas de súplicas e protestos, meus pais finalmente a convenceram a ir para um centro de reabilitação para adolescentes problemáticos. Ela não estava feliz com isso, mas meu pai foi muito firme e disse que se ela quisesse viver conosco e ser parte da família, então ela teria que melhorar, porque ele não podia permitir que esse comportamento continuasse e que ela incomodasse todo mundo, já que estava se tornando uma ameaça para a sociedade. Ela partiu no nosso segundo ano do ensino médio e só voltou quando já tínhamos nos formado, já que se matriculou em uma escola perto do centro de reabilitação e estava morando com a tia dela. Não a vi durante esses anos principalmente porque não estava interessado em como minha maior intimidadora estava se saindo. Meus pais a visitavam todos os finais de semana e me perguntavam se eu queria ir junto, mas a resposta sempre era não. Os amigos dela começaram a me ignorar e fingir que eu não existia depois que ela partiu, o que melhorou consideravelmente minha experiência no ensino médio, já que agora não tinha mais ninguém me intimidando constantemente. Melissa continuou sua educação na reabilitação e quando voltou, a primeira coisa que fez foi me pedir desculpas por tudo que havia me feito passar. Ela parecia mais calma e eu realmente achei que ela havia mudado para melhor, então a perdoei. Estávamos prestes a ir para a faculdade em alguns meses de qualquer maneira, então não importava. Quando começamos a faculdade, me mudei e ela também. Nós só voltávamos para as festas de final de ano e ela estava muito mais gentil comigo depois disso. E quando digo mais gentil, não quero dizer que ela realmente agia de maneira amável comigo, mas sim que ela simplesmente me ignorava em vez de me atormentar sempre que tinha oportunidade, como costumava fazer no passado. Se eu for honesta, foi uma mudança muito bem-vinda, porque eu preferia ser ignorada a ser intimidada. Nossos pais perceberam isso, mas não tentaram nos forçar a nos darmos bem ou agir como irmãs, porque dada nossa história, isso já era mais do que bom. E então, comecei a namorar o Greg e depois de estarmos juntos por um ano, decidi levá-lo para casa no dia de ação de graças para apresentá-lo aos meus pais. Todos nós nos demos muito bem e pela primeira vez notei que até Melissa estava interessada na conversa, o que era uma ocorrência rara desde que ela voltou da reabilitação. Ela e Greg estavam se dando bem e depois que comecei a namorar ele, ela começou a demonstrar mais interesse em ser minha amiga, e muitas vezes chegava até mim apenas para conversar, algo que nunca fez antes. Eu não entendia o que estava acontecendo e tive uma pequena suspeita de que talvez ela tivesse uma queda por Greg. Então, um dia, decidi perguntar a ela se
a verdadeira razão pela qual ela estava tentando ser minha amiga era por causa de Greg ou algo assim, porque estava paranoica. Ela riu disso e me disse que não era o caso, mas que Greg havia mencionado quão ótimo era o relacionamento dele com os irmãos durante nosso primeiro jantar juntos. Enquanto falava sobre sua família, e isso a fez repensar a maneira como havia se comportado comigo desde que voltou. Agora, ela estava tentando fazer as pazes e melhorar nosso relacionamento. Não tinha nada a ver diretamente com Greg, mas ele definitivamente desempenhou um papel ao ser o catalisador e fazê-la pensar sobre nosso relacionamento. Ela me disse que me culpou por ela ter sido mandada embora por muito tempo, mas eventualmente ela aceitou o fato de que não tinha sido minha culpa e que ela mesma tinha causado isso com seu comportamento terrível. Então, era hora de parar de me punir por isso e começar a tentar realmente fazer parte dessa família. Isso não seria possível até que ela me pedisse desculpas do fundo do coração e tentasse ativamente trabalhar em nosso relacionamento. Sou uma tola emocional e o que ela me disse naquele dia me tocou. Então, como uma idiota, decidi perdoá-la e ser amiga dela, e acho que isso foi o que mais doeu, porque ela me traiu depois de ser minha amiga. Estávamos em bons termos por um bom tempo e ela estava ativamente envolvida nos preparativos do casamento. Não diria que éramos as melhores amigas, mas também não estávamos tão mal quanto costumávamos ser. Enquanto reconstruíamos nosso relacionamento, nos encontrávamos pelo menos 1 ou 2 vezes por mês e conversávamos. Quando fiquei noiva, estávamos indo bem e eu também a apresentei pessoalmente ao Greg. Antes do noivado, sempre que nos encontrávamos em eventos familiares e coisas do tipo, eles se comportavam normalmente, então eu nunca suspeitei de nada porque não tinha motivo para isso. Mesmo depois do noivado, eles continuaram se comportando como se nada estivesse acontecendo e nem por um segundo pensei que talvez Greg tivesse uma queda por Melissa. Simplesmente não passou pela minha cabeça, porque Greg apresentava um ato realmente convincente de estar apaixonado por mim o tempo todo, enquanto estava me traindo com Melissa, e até ela era muito convincente ao fingir ser minha amiga. Então só descobri a verdade quando já era tarde demais e eles já tinham ido embora. Meus pais queriam rastreá-los e trazê-los de volta para casa, mas eu os convenci a deixar pra lá porque só queria esquecer de tudo. Já era ruim o suficiente que os dois tinham me feito de completa idiota e fugido uma semana antes do meu casamento. Eu absolutamente não queria mais drama, porque estava realmente deprimida e simplesmente não tinha forças. Passei as próximas semanas fazendo nada além de trabalhar e dormir porque queria evitar confrontar meus sentimentos. Meu coração estava obviamente partido e eu estava simplesmente entorpecida, mas o pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois do dia do meu suposto casamento, recebi um cartão postal de Melissa e ela estava na Califórnia, mas isso não foi tudo. Ela também usou um monte de fotos dela com Greg e eles pareciam muito felizes. Era óbvio que ela estava esfregando isso na minha cara, porque até mencionou que sentia muito pela surpresa antes do meu casamento, mas obviamente não sentia nada e era só para me irritar. Foi então que percebi que ela nunca realmente me perdoou pelo que aconteceu todos aqueles anos atrás e ainda me culpava pelo fato de ter sido mandada embora, e ela nem sequer quis ser minha amiga em algum momento. Ela apenas me usou para chegar em Greg, e eu confiei nela e a deixei me usar como um degrau. Foi um plano realmente diabólico, tenho que admitir. Por dias depois que ela me enviou aquele cartão postal, nem conseguia dormir porque estava enlouquecendo com isso. Foi uma experiência realmente traumática para mim e tive que fazer terapia por meses para desfazer todo o dano e lidar com minhas questões de confiança. O cartão postal nem foi um incidente isolado, e ela me enviou cartões postais dela e de Greg por meses depois disso. Só parou depois de cerca de 1 ano porque eu não tinha respondido a ela nem me envolvido no drama. Nossos pais ficaram realmente chateados com isso e naturalmente cortaram todos os laços com ela depois disso, nem sequer tentaram entrar em contato com ela depois do primeiro cartão postal. E isso foi uma enorme perda para Melissa porque ela estava pronta para herdar o negócio do pai. Ela era formada em administração e essa era uma das razões pelas quais tinha escolhido esse caminho, porque queria se juntar ao pai. Mas é claro, depois do que ela fez, nosso pai cortou todos os laços com ela e me disse que eu poderia me juntar a ele em vez dela, porque sentia que precisava compensar tudo de uma forma significativa. Mas eu não tinha um diploma em administração, na verdade, era formada em história, o que não tinha nada a ver com negócios, então, precisava aprender tudo do zero. Meu pai disse que não era problema porque estava disposto a me ensinar tudo o que sabia para que eventualmente eu pudesse assumir o negócio no lugar de Melissa. Eu concordei e comecei a trabalhar sob sua supervisão para aprender como administrar o negócio e ele poderia se aposentar e me passar o comando depois de um tempo. Trabalhei muito durante alguns anos e no ano passado fui finalmente promovida e meu pai se aposentou. Foi uma sensação incrível porque comecei do zero e tive que aprender tudo, mas agora tudo estava correndo tranquilamente sob meu comando e assim tem sido há algum tempo. Graças a mim, meus pais agora podem passar mais tempo juntos sem se preocupar com o negócio, porque estou cuidando dele. Tem sido assim por um bom tempo e eu praticamente parei de pensar no Greg depois que comecei a trabalhar para meu pai, porque isso ocupava todo o meu tempo. Isso, junto com a terapia, me ajudou a seguir em frente. Diria que agora já superei completamente e não penso neles ou no que fizeram. Nunca pensei que eles voltariam a entrar em contato comigo, quanto mais pedir minha ajuda, porque seria preciso muita coragem e uma completa falta de células cerebrais funcionais para me pedir ajuda depois de terem me sacaneado e me feito de idiota, e ainda esfregado na minha cara. Mas acho que Melissa e Greg realmente não têm noção,
Porque foi isso que eles fizeram alguns dias atrás. Eu estava em casa porque era fim de semana e por volta da hora do almoço ouvi alguém tocando insistentemente a campainha. Pensei que fosse a pizza que tinha pedido, então não dei muita importância. Quando abri a porta, recebi a maior surpresa da minha vida. Em vez de um entregador, encontrei Melissa parada do lado de fora da minha casa, parecendo realmente preocupada. Eu não sabia o que dizer, então apenas esperei em silêncio que ela dissesse alguma coisa. Olhando para ela, percebi que definitivamente estava ali para pedir ajuda, porque parecia desamparada e sua aparência a entregava. Mesmo quando criança, Melissa sempre se vestia bem, mas quando a vi, estava vestida com roupas antigas, desbotadas e obviamente compradas há muito tempo. As calças jeans dela estavam muito curtas e ela mesma parecia que não estava se alimentando. Eu já tinha decidido que seja lá o que ela fosse me pedir, a resposta seria não. Então, quando ela disse que precisava que eu a ajudasse porque ela e Greg estavam lutando há muito tempo, desde que ele perdeu o emprego alguns meses atrás e começou a beber em vez de procurar um novo emprego. Mesmo que ela estivesse tentando encontrar um emprego para si mesma, não conseguia porque havia largado tudo para ficar em casa e fazer todo o trabalho doméstico quando se mudou com Greg e por causa disso. Ela não tinha trabalhado recentemente e a lacuna em seu currículo a tornou uma candidata menos competitiva para todos os empregos para os quais ela havia se candidatado. Ela disse que ouviu de alguns parentes que nosso pai havia se aposentado e havia me passado o comando do negócio. Então agora ela estava aqui para me perguntar se eu estaria disposta a contratar Greg e dar a ele algo para fazer. Melissa me disse que tinha vindo até aqui apenas para me pedir ajuda e disse que estava arrependida por tudo que fez no passado, mas agora contava comigo para salvá-la. Ela me disse que nem tinha abordado nossos pais ainda e veio direto para minha casa pedir ajuda porque sabia que eu tinha um coração gentil e se sentia terrivelmente culpada por me trair no passado. Mas tinha certeza de que eu não a recusaria agora que ela precisava de minha ajuda. Sua arrogância era tão ridícula que acabei rindo na cara dela e disse para ela procurar em outro lugar porque eu não contrato traidores. Então, fechei a porta na cara dela e voltei para a sala de estar, me preparando para chamar a polícia se ela não saísse da minha propriedade logo. Felizmente, ela foi embora naquele dia, mas ainda não me deixou em paz. Após a visita dela, a primeira coisa que fiz foi ligar para nossos pais e contar sobre isso. Eles me disseram que tinham ouvido de alguns vizinhos que Melissa estava de volta à cidade, sem Greg, mas eles não tinham trazido isso à tona e como moramos em uma cidade relativamente pequena, todo mundo conhece todo mundo. Rapidamente descobrimos que Melissa estava aqui há cerca de uma semana antes de finalmente me visitar e estava morando com uma de suas amigas da escola. Provavelmente foi essa amiga da escola quem disse a ela onde eu estava morando e também sobre o fato de eu ter herdado o negócio que deveria ser legitimamente dela. E agora ela estava realmente tirando proveito disso. Alguns dias depois de me visitar, ela decidiu ir encontrar nossos pais para dizer a eles como eu estava sendo insensível. Ela esperava que eles estivessem do lado dela agora que ela tinha vantagem de quem estava sofrendo mais, mas ela não poderia estar mais enganada. Porque meu pai disse a ela que o negócio agora era meu para administrar e eu poderia tomar qualquer decisão que eu achasse adequada. Ele não tinha mais voz ativa nisso porque ele não ia ficar me controlando e minha mãe lembrou a ela que ela foi quem me prejudicou ao fugir com meu noivo depois de fingir ser minha amiga por anos. E agora ela merecia completamente tudo o que estava acontecendo com ela. Ela havia perdido o direito de nos pedir ajuda, especialmente a mim, depois de até mesmo ter me enviado cartões postais para me atormentar. Ela tentou se defender dizendo que tudo isso estava no passado e que ela é uma pessoa diferente agora, mas meus pais disseram a ela que ela tinha que sair porque não queriam mais nada com ela. Isso a levou a fazer um escândalo na casa deles e alegar que eles sempre me favoreceram em relação a ela e me trataram como a filha adorada. Ela disse ao meu pai que, apesar de ser seu próprio sangue, ele nunca a tratou assim e agiu como se eu fosse sua única filha e ela não valesse nada para ele. Quando ele disse a ela que havia feito mais concessões para o comportamento dela no passado do que qualquer outro pai no mundo faria, ela disse que ainda não importava. Eu tinha tudo que ela deveria ter, incluindo o negócio com o qual eu estava me exibindo. Ela disse que nem era culpa dela que Greg tinha se apaixonado por ela e queria passar a vida com ela em vez de comigo, mas por alguma razão, ela era a única sendo punida por isso e afirmava que os cartões postais que ela havia enviado eram uma verdadeira desculpa e ela nem estava tentando me atormentar. E sinceramente, não tenho conseguido parar de pensar nisso desde que meu pai me contou o que ela disse. De certa forma, é verdade que ela deveria herdar esse negócio e estar no meu lugar, mas ela realmente perdeu isso por causa de suas próprias ações. Eu não tive parte nisso, nunca disse ao meu pai para excluí-la de sua vida e me passar o negócio. Ele fez isso por vontade própria e parece meio injusto ela me culpar por isso. Além disso, a coisa de eu ser a filha adorada é absolutamente mentira, mas consigo entender por que ela se sentiria assim. Porque na cabeça dela, foi ela quem foi enviada embora porque eu reclamei dela e de seu bullying incessante. Um pai decidir mandar seu filho embora é uma questão realmente séria e sei que foi difícil para o meu pai. Mas de novo, isso não é culpa dele nem minha. Se ele não tivesse tomado as medidas necessárias para evitar isso, Melissa poderia ter acabado se tornando uma criminosa ou algo assim, porque era esse o caminho que ela estava seguindo. Além disso, não acho realmente que ela estava tentando se desculpar com os cartões postais e provavelmente estava apenas tentando encobrir dizendo que deveria ser um pedido de desculpa genuíno. Apenas sinto pena dela porque o marido dela acabou sendo
sendo completamente inútil e agora ela tem que resgatá-lo. Por isso, ela realmente veio até mim e não consigo imaginar o quão difícil deve ter sido para ela. Então meio que me arrependo de tê-la tratado da maneira que fiz. Eu tenho tudo agora e ela não tem nada. Então não consigo deixar de sentir pena dela. É apenas quem eu sou como pessoa. Além disso, já faz muito tempo e não sinto vontade de manter essa mágoa, mas também não quero ajudá-la de forma alguma. O máximo que posso fazer é oferecer minha simpatia, mas realmente não quero contratá-los ou ajudá-los com dinheiro. Acho que é suficiente eu até sentir pena dela depois de tudo pelo que ela me fez passar. A maioria das pessoas provavelmente não o faria, já é ruim o suficiente. A única razão pela qual até sinto pena dela agora é porque esse negócio deveria ser dela e agora que estou em uma posição de poder, finalmente estou me vingando dela e só sinto que não está certo. Pode ser por causa do que ela disse sobre eu ser a filha dourada ou talvez apenas uma velha síndrome do impostor, mas me sinto estranha com isso. Então não a estou recusando a contratação do meu ex-noivo que fugiu com minha meia-irmã agora que estão passando por dificuldades financeiras e ajudando-os. Atualização. Eu não tinha ideia do que fazer nos comentários aqui, só me confundiram ainda mais porque alguns de vocês disseram que eu estava fazendo a coisa certa ao afastá-los e a outra metade disse que eu sempre fui a filha dourada e é por isso que Melissa começou a agir assim. Então isso não foi tão útil quanto eu pensava que seria. Decidi conversar com meus pais porque todas as vezes que tive que enfrentar problemas na minha vida, sempre busquei meus pais para conselhos e fiz o mesmo desta vez também. Eles me disseram que eu não tinha motivo para sentir pena de Melissa porque todo mundo tinha feito de tudo para tentar torná-la uma pessoa melhor, mas se ela não estivesse disposta a mudar em algum momento de sua vida, então não havia muito que pudéssemos fazer por ela. Meu pai me disse que tinha toda a intenção de deixá-la assumir o negócio se ela tivesse se comportado e sido uma boa filha, mas ela falhou em tudo e fez uma total zombaria de nossa família. Depois disso, ela seria uma tola de esperar que ele a deixasse assumir ou até mesmo fizesse parte da família novamente e isso me fez sentir consideravelmente melhor porque conversar com meus pais sempre me faz sentir melhor. Então, tentarei não me sentir culpada por coisas que não faço mais. Atualização 2. Cerca de uma semana se passou desde que Melissa apareceu na minha porta e desde a visita dela aos meus pais, não ouvimos mais nada dela. Eu quase pensei que ela tinha voltado para Greg, até hoje, quando ela apareceu no meu local de trabalho para fazer uma cena. Foi horrível porque ela simplesmente entrou no lugar, já que conhecia tudo desde criança e entrou sem chamar a atenção da segurança com bastante facilidade. Então ela foi até a minha sala e começou a gritar sobre como eu roubei esse negócio debaixo do nariz dela ao fingir ser uma boa menina para nossos pais e constantemente ser uma bajuladora para que eles me aprovassem e aparentemente eu era responsável por difamá-la, acusando-a falsamente de me intimidar durante toda a nossa infância e até convencer meu pai a mandá-la para a reabilitação só para eu poder consolidar minha posição como a filha dourada da família. Ela prosseguiu anunciando que esse negócio deveria ser dela, mas agora eu estava me recusando a deixá-la fazer parte dele porque estava com ciúmes de que Greg a tivesse escolhido em vez de mim, ao contrário de nossos pais que sempre me favoreceram. E como eu não estava acostumada a ser deixada de lado, perdi a cabeça e virei nossos pais contra ela. Quando ouvi os gritos, decidi sair e verificar por mim mesma, depois de chamar a segurança. Tentei mandá-la calar a boca, mas ela continuou por alguns minutos até ser finalmente expulsa do prédio. Decidi ligar para meu pai antes de chamar a polícia para obter sua opinião e ele ficou furioso. Então me disse para seguir em frente e chamar a polícia. Felizmente, quando os policiais apareceram, ela ainda estava espreitando por perto, provavelmente esperando eu sair do prédio para poder gritar comigo ou talvez fazer algo pior, como me atacar fisicamente. Os policiais a levaram e a acusaram de invasão e perturbação da paz, mas são acusações menores e ela provavelmente pode sair com apenas uma multa ou talvez serviços comunitários no pior cenário, mas certamente ficará registrado e isso nunca é bom. Eu disse a meu pai que ela foi acusada e presa e esperava que ele ficasse um pouco chateado com isso, mas ele apenas pareceu exasperado e disse que estava cansado disso e queria um tempo longe de ter que lidar com a insanidade dela. Honestamente, sinto muito por ele, porque não deve ser fácil ter uma filha como Melissa e ser culpado por tudo que dá errado na vida dela, mesmo que na maioria das vezes seja culpa dela própria. Honestamente, todos nós fomos realmente pacientes. Atualização 3. Ok, acho que Melissa voltou para a Califórnia porque já se passaram alguns dias e não ouvimos nada dela. O que é estranho porque esperávamos que ela nos atacasse após sua prisão. Mas meu pai perguntou por aí e foi informado de que algumas pessoas a viram indo em direção ao aeroporto outro dia, então estou supondo que ela partiu. É sinceramente um grande alívio que ela tenha ido embora agora, porque estava genuinamente com medo de que ela tentasse fazer algo explosivo para chamar nossa atenção depois e isso sempre é um péssimo sinal. Não sei o que ela vai fazer sobre toda a situação com Greg agora, porque parece improvável que ela vá receber ajuda de mais alguém depois disso. Só espero que ela encontre algo para fazer e saia dessa confusão. E não estou sendo nem um pouco gentil ou compassiva agora. Tenho razões muito egoístas para dizer isso e é porque sei que, se ela não encontrar uma saída dessa bagunça, ela vai voltar aqui com Greg e nos incomodar ainda mais. E eu não quero isso. Então, sinceramente espero e rezo para que ela ou Greg encontrem um emprego e consigam se sustentar. De qualquer forma, não tenho que ouvir falar dela por algumas semanas, pelo menos, e estou aliviada que esse pesadelo tenha acabado agora.